Vamos continuar falando de inteligência artificial. Com o recente lançamento do ChatGPT, na verdade, o que aconteceu, né? Tornou público, né, o conhecimento de uma tecnologia que teve seu princípio ali na década de 50, né? Em 1956 foi usado pela primeira vez o termo inteligência artificial, baseado em redes neurais que são, na verdade, de 1953. O ChatGPT ele estabelece uma ponte entre o mundo comercial e o mundo acadêmico à medida que ele revela para o mundo a eficiência de uma tecnologia que já vinha sendo desenvolvida há muito tempo. A inteligência artificial generativa ela é baseada em Large Language Models, que são, na verdade, modelos de processamento que são capazes de processar grandes datasets e gerarem, né, outputs baseados nas requisições do usuário, né? Isso pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser uma foto, né? E esses modelos eles são treinados, eles necessitam de grandes datasets, grandes conjuntos de dados para serem treinados de forma eficiente. Adicionalmente, né, no núcleo da arquitetura, a gente tem lá as redes neurais, e as redes neurais são mecanismos, de novo, criados ali em 1950 e pouco, né, que tentam reproduzir o comportamento do cérebro humano, dos neurônios e do cérebro humano. Diferente da computação tradicional, quando a gente fala de um programa de computação tradicional, o que ele faz? Né? Ele aplica ali uma receita sobre um conjunto de dados, é uma receitinha de bolo ali que ele aplica de forma repetitiva. E aí, nesse momento, a gente está substituindo o quê? Né? A execução de tarefas repetitivas que eram feitas pelo homem pela computação natural. O que a inteligência artificial faz é um passo adiante. Por quê? Porque criou-se um modelo que ele é adaptativo e ele se aprimora, né, à medida que a execução ocorre sobre um dataset, ou seja, à medida que esse modelo vem sendo treinado em grandes volumes de dados. Isso reproduz, né, o comportamento do sistema nervoso humano, do cérebro humano basicamente, né? À medida que a gente executa uma atividade, né, aquela nossa capacidade de executar aquela atividade tende a ser aprimorada e tende a ficar cada vez mais fácil executar aquela atividade, tanto em termos de performance, né, como também os detalhes de como aquela atividade é feita, aquilo vai sendo aprimorado. Bem, o que acontece? Por que isso virou febre, né, da noite para o dia? Da mesma forma que aconteceu com a internet, né? A internet ela é desenvolvida desde 1969 em meio acadêmico, e para quem estava no meio acadêmico, ela era acessível por linha de comando. A grande ponte, né, que determinou a explosão da internet, e ainda, né, de forma exponencial, é a capacidade de infraestrutura para conectar os dados em alta velocidade. Além, claro, né, da World Wide Web ali de 1990, né, a liberação e a divulgação da World Wide Web, né, com o hipertexto, né, que viabilizou a utilização em escala da internet. Então, o que está acontecendo hoje com a inteligência artificial é mais ou menos o que aconteceu com a internet, e essas duas coisas estão de fato interligadas. Por quê? Porque hoje a inteligência artificial generativa ela é habilitada por dois fatos novos, que é a capacidade de processamento mais barata através das GPUs e a disponibilidade em escala de dados através do Big Data. As GPUs, o que ela tem de novo? Né? A GPU, na verdade, ela tem uma capacidade de processamento adicional paralelo, né? Que vai além da CPU tradicional, mas ela também tem um baixo uso de energia. Isso viabilizou o processamento necessário para o treinamento dos modelos, né, e das redes neurais. Por outro lado, os dados que estão disponíveis na internet estão escalando de forma exponencial também. E isso viabiliza o quê? A inteligência artificial em escala. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos pensar nas implicações disso para o sistema produtivo, mercado de trabalho, etc. O que acontece, na verdade, é que a gente está dando um passo adiante. Então, se a computação tradicional substituía o trabalho repetitivo do ser humano, hoje a inteligência artificial já vai ter um nível adiante em trabalhos não repetitivos, que exigiam de fato um certo nível de inteligência e discernimento. Agora, os modelos vão continuar evoluindo, por quê? Porque o hardware vai ficar cada vez mais barato. Adicionalmente, os dados vão, de forma exponencial, estar cada vez mais disponíveis, né, através do Big Data, né,
informações não estruturadas de documentos, de artigos, de imagens e de vários tipos de dados estruturados e não estruturados vão estar disponíveis na internet. E isso vai crescer, vai aumentar exponencialmente. Nada indica que vai ter um ponto de saturação nessa disponibilidade desses fatores limitantes. Por outro lado, e adicionalmente, investimentos estão sendo todos deslocados para a área de inteligência artificial, porque já foi notado que isso é um ponto de ruptura, né, onde as empresas que estiverem investindo, né, aí vão evoluir, as outras possivelmente não vão evoluir. A questão é que em algum ponto, com a evolução dos modelos, né, várias posições de trabalho elas vão ser sim substituídas pela inteligência artificial, que vai ser capaz de executar várias atividades onde o ser humano hoje executa, né? E pode ser que o diferencial entre o papel do ser humano e o papel da inteligência artificial esteja exatamente nas capacidades que o ser humano ainda preserva, né, no mundo real, né? Por exemplo, atividades que são tipicamente manuais, né, atividades que requerem um nível de emoção maior e tudo mais, tá? Mas isso a gente vai ter que acompanhar, mas tudo indica que nos próximos anos, assim, a gente vai ter uma mudança bastante grande aí no mercado de trabalho em função da inteligência artificial.